Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. E hoje vamos falar sobre a terceira temporada de Smallville. Então já deixa seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva aí no canal e bora falar sobre uma das melhores séries que eu mais gosto no mundo. I was right about you all along, Clark. You're not even human. Bom, esse aqui é o boxe, né, da terceira temporada de Smallville. Esse box é até que novo, tá? Porque eu comprei ele, assim, recentemente, tipo, 3 meses atrás. Foi uma das temporadas que faltava pra mim, né? Dá pra ver que ele é bem bonito aqui. Mais detalhes, vai lá no quadro coleções que eu mostro lá a minha finalização da coleção de Smallville. Então aí vocês vão gostar. Mas o que eu posso dizer dessa temporada aqui? Essa temporada eu acho que resolve vários traumas e, querendo ou não, elas trazem uma maturidade para os personagens que estão envolvidos nessa série aqui, né? Clark, Lana, Lex, Chloe, enfim, Martha Kent, Jonathan Kent e até o Lionel Luthor, que eu acho que ganha uma boa profundidade nessa série também. Conforme a segunda temporada foi passando, né, muitas coisas foi se desenrolando, a questão da amizade do Clark começou com o Lex começou a ficar um pouco mais duvidosa. E nessa terceira temporada, eu acho que ainda tem essa pouca de dúvida ainda, né? Só que como a segunda temporada acaba como o Clark meio que explodindo a nave, ocasionando um acidente da Martha e o Jonathan Kent, e a Martha acaba perdendo o bebê, o Clark meio que se exila, né, em Metrópolis com um anel de kryptonita vermelha, enfim, deixa sua namorada, né, que é a Lana, uma namorada por um episódio só, né, mas é a namorada dele, e aí você vê o Lex casando e depois ele se vê sozinho no avião e o avião acaba caindo e você não sabe o que aconteceu com o Lex Luthor. Então, o começo dessa temporada, ele é muito melancólico, vamos dizer assim, né? Os personagens estão espalhados, eles estão separados, e você não sabe exatamente o que vai acontecer, né? O que eu gosto mais dessa temporada é exatamente isso, essa maturidade que os personagens ganham nessa terceira temporada e para onde eles vão depois na quarta, entendeu? Então, as coisas vão se desenrolando de uma forma tão natural, entendeu? Você vai assistindo a série, você vai gostando do que vê e você acha o máximo, entendeu? Você gosta mais do Lex Luthor, você gosta mais da parte da Lana, você gosta mais da parte do Clark. Tem alguns personagens que acabam ficando meio que de lado, como eu já disse na segunda temporada, o Pete Ross, né? Mesmo ele sabendo o segredo do Clark, eu acho que ele ainda tenta ganhar um espaço, mas ainda não consegue, sabe? Então é muito difícil, né? Criar um vínculo com todos os personagens. Você até cria um vínculo com o personagem do Pete Ross, mas ele é bem básico, não é tão aprofundado igual os outros personagens que estão estabelecidos aqui, né? Como eu disse, o Lex Luthor acaba meio que casando, e aí ele tá no avião lá e o avião acaba caindo, e ele acaba ficando preso numa ilha, né? Uma ilha lá que, cara, tá isolada do mundo. E é aí que começa alguns traumas do Lex Luthor vindo à tona, né? Então a questão do irmão dele vem muito à tona. Aí depois, por causa desse trauma da ilha, ele acaba despertando outros traumas da infância dele, né? Do irmão dele, o Julian, né? Ele acaba despertando esse trauma e acaba meio que recorrendo à tecnologia da Kryptonita, tipo uma banheira de Kryptonita, para restaurar algumas lembranças que ele perdeu, né? Porque acaba que o pai dele vê que ele está ficando louco, vê que ele está perdendo a linha total e acaba dando um tratamento de choque literalmente, sabe? Meio que quase arriscando deixar ele em estado vegetativo. Então a gente já começa a ver um
tanto que o Lionel Luthor é, não vamos dizer maldoso, mas o tanto que ele se mostra meio dúbio, sabe? Você não sabe se ele tá fazendo isso pela saúde mental do Lex ou se ele tá fazendo somente um jogo político pra conseguir controlar o Lex, porque ele viu que o Lex tá se tornando uma pessoa mais ativa, uma pessoa mais autoritária, uma pessoa que talvez desafie mais ele várias vezes, sabe? E isso acontece muito pela série, né? Então, você fica em dúvida, né, dessa relação entre Lionel Luthor e Lex Luthor, sabe? Essa amizade que eles têm, assim, essa coisa de família que eles têm, né, entre os dois. Então, eu acho que esse laço, ele é cada vez mais abordado nessa temporada, e eu acho que isso é muito bom. A questão do casamento dele, eu acho que provavelmente é um golpe completo, sabe? É um golpe completo. A médica enganou todo mundo na segunda temporada, ela foi contratada pelo Lionel Luthor mesmo, enfim, isso aí é tudo revelado lá depois que o Lex volta e tal. Essa questão do trauma que ele acaba sofrendo é um pouco mais lá pra frente, e isso acaba acarretando em várias outras coisas. Mas agora, falando da parte do Clark aqui, eu acho que o Clark também ganha agora uma profundidade de que, tipo, quando ele vai pra Metrópolis, ele tá totalmente possesso pelo Anel Vermelho, né, que é a Kryptonita Vermelha. O pai dele, o Jor-El, tenta controlar ele de uma certa forma, forçando o símbolo no peito dele, ou tentando meio que, pô, puxar a coleira do Clark, né? Ele tá vendo que tá fazendo merda, porra. E aí ele tem que puxar a coleira e o Clark tem que obedecer. Em momentos de fraqueza, o Clark até chama a Martha Kent no telefone, ou chama o Jonathan Kent, vai revisitar a fazenda, sabe? Os primeiros episódios, como eu disse, é bem melancólico, de que, tipo assim, será que o Clark vai voltar? Será que o Clark vai começar sua trajetória em Metrópolis? Será que essa parte do Kansas aqui, né, em Smallville já acabou, sabe? Terceira temporada já acabou essa parte de Smallville, e acaba que não, né? Ele acaba voltando, só que ele acaba se envolvendo com pessoas que estão envolvidas com o Lionel Luthor, né? Até que um dos chefões lá do crime, que acaba meio que achando o Clark, é amigo do Lionel Luthor, né? E isso acaba acarretando na amostra de sangue do Clark, né? E isso é jogado mais pra frente até, né? Que a gente acaba sendo revelado que o sangue do Clark tá sendo usado pra reviver pessoas. Então, cara, o bagulho bizarro. Então, isso vai evoluindo cada vez mais. Cada coisa que vai sendo mostrada pra você não é por acaso nessa série, sabe? Isso é abordado lá na frente. É uma coisa de roteiro ali da série completo, sabe? Eles nunca ignoram uma coisa, eles sempre vão mostrar aquilo lá mais pra frente. Então, a questão do sangue do Clark, tava lá na segunda temporada, que tinha lá a amostra de sangue. O Clark acaba roubando um objeto pro chefão lá do crime, porque o chefão do crime também não é tão amigão assim do Lionel Luthor, e aí ele fala pro Clark roubar, o Clark rouba e aí acaba meio que desistindo de roubar, porque, enfim, decidiu voltar pra casa, e ele acaba revelando pro Jonathan Kent que aquela era a amostra de sangue que tava no cofre do Lionel Luthor. Então, cara, já tava com a etiqueta tudo lacradinho certinho. Então o Lionel Luthor sabe de alguma coisa. Enfim, e isso é cada vez mais mostrado pra frente, né, no episódio até. O chefão do crime vai atrás do Clark, vai atrás da sua família, e o Clark é obrigado a meio que dar outra amostra de sangue lá, cara, e o cara meio que, tipo, tenta inventar que... Não tenta inventar, não. Ele fala que tem a pessoa mesmo, né, a fonte natural daquele sangue pro Lionel Luthor. O Lionel Luthor quer ver essa pessoa, ele se sente mais atraído, e acaba que o Clark consegue sair imune, o Lionel Luthor se sente traído pelo chefão do crime, né, barra amigo dele, e ele acaba matando esse amigo dele. Enfim, e aí a barra do Clark tá limpa novamente, por incrível que pareça, numa coincidência, né. Enfim, mas esse negócio do Clark, esse exílio que ele tava, né, depois é mais mostrado por causa do Jonathan Kent, né, que, querendo ou não, ele sacrifica um pouco da sua saúde pra salvar o Clark, né, pra trazer ele de volta, e acaba meio que ganhando poderes temporários, assim, até que ele traga o Clark de volta, ou traga o Clark na sua sã consciência de volta, né. Aí isso vai ser mais desenvolvido mais pra frente, na questão da saúde do Jonathan Kent, mas sabemos que o Jonathan Kent, ele já não tá mais aquelas coisas, sabe, e que ele tem uma conexão com o Jor-El, querendo ou não, e ele fez um acordo que não é falado no começo da temporada. O Jonathan Kent não fala pro Clark o porquê, enfim, isso vai ser só revelado lá pra frente. Outra coisa que eu queria falar é sobre a Lana Lang, né, ela para de ser aquela menina mais, vamos dizer, a donzela em perigo, né, ela começa a ter um papel mais ativo ali nessa série, até que o ator Ian Somerhalder, né, é o que faz o personagem lá, Deva Paradise lá, irmão
irmão aí do Stefan Salvatore, sabe? Enfim, ele participa dessa série, assim como o Jace Akins também, o Dean Winchester participa da 4ª temporada também, mas o Ian aparece nessa série, ele faz um personagem chamado Adam, e esse personagem é muito importante pro desenvolvimento até da Lana ali, né? Ela cria meio que um vínculo com ele ali, cria um vínculo também de perigo, né? Ele se mostra um pouco mais ameaçador ali, né, na temporada. A Lana se mostra mais ativa nas suas decisões, no que ela quer fazer, sabe? Essa questão da relação do Clark, ela sempre retoma pro ponto zero, sabe? É sempre a mesma coisa. Se tem uma coisa que eu não gosto dessas temporadas, assim, de Smallville, é que muitas vezes rola isso. A Lana e o Clark estão separados e tal, por uma temporada inteira, aí de repente no final eles voltam. Ah, mas aí começa a temporada e eles já estão meio que separados, aí depois volta, sabe? Então é uma montanha russa que você, tipo, cara, cansado disso aqui, sabe? Mas faz parte da série, não dá pra mudar isso. Então essa relação entre o Clark e a Lana vai e volta várias vezes, sabe? É uma questão de amizade, é uma questão de triângulo amoroso, sempre tem um negocinho ali, então, nunca meio que dá certo. Mas, voltando mais pra parte da Lana, como eu falei, ela tem um papel ativo, e eu acho que é mais pela parte ali do Lex, quando ele recebe um trauma e ela se sente meio que frágil, né? O Lex acaba machucando ela e acaba meio que deixando o cavalo literalmente pisar em cima da Lana, e a Lana fica meio que desnorteada ali e tal, e o Clark salva ela de novo, e ela se sente meio inútil, né? Conforme vai passando a temporada, ela se sente assim, né? E eu acho que é uma sensação, tipo, eu entendi porque você tá sentindo isso, sabe? Você sempre salva pelo Clark, você sempre depende do Clark de salvar, sabe? E aí ela se sente meio realmente inútil, e ela vai com uma coisa mais autodefesa, de tentar ser forte, de tentar tomar suas próprias decisões e querer fazer algo mais da vida dela, além de ficar servindo café no Talon, que é um negócio dela ali, né? Até que isso se acarreta depois dela chegar e falar assim, cara, eu quero sair desse lugar, eu quero viver em outro país, eu quero fazer outras coisas. E aí que vem a parte do Lex Luthor, que ele já praticamente meio tá curado, né? Do trauma dele, curado assim, né? Que ele tá ainda tentando investigar sobre os dias esquecidos dele. Tem exatamente essa parte também, né? Tipo assim, o Lex Luthor, quando ele tá meio louco assim, sabe? Naquele trauma, ele acaba meio vendo o Clark usar os poderes dele. Ele esquece disso depois, né? Com o tratamento de choque que o Lionel Luthor faz, começa a querer recuperar essas memórias, né? E o Clark até fica sabendo disso também, e ele fica meio receoso, sabe? Do Lex conseguir as lembranças dele, lembrar que o Clark tem poderes, virar uma coisa ali que, pô, pode prejudicar um pouco o Clark, né? E aí também a parte do Lionel Luthor, né? Que tá vendo que o Clark já demonstrou algumas coisas pro Lex Luthor, né? Porque tem câmeras em todo lugar. É engraçado que existe uma cena, tem o Lex e o Clark conversando, tipo, na parte do hospício ali, e o Lex Luthor fala assim, não, fica tranquilo, seu segredo tá a salvo, sabe? E a câmera gravando, assim, o Clark, sabe? E o Clark olhando, tipo assim, nada suspeito, tá ligado? Então, cara, o Lionel Luthor sabe de alguma coisa, ele sabe um segredo do Clark, e o Lionel Luthor já viu o Clark várias vezes na caverna dos Kawat lá, colocando quase às vezes a chave, fazendo uns barulhos estranhos. Pô, Clark, você acha que ninguém vai desconfiar do bagulho desse? Meu Deus, né, mano? Mas eu acho que, assim, toda essa parte desses quatro personagens são bem desenvolvidos. Tem um outro quinto personagem que é bem desenvolvido também, que é a Chloe Sullivan. Depois daquele negócio lá dela tentar fazer o acordo com o Lionel Luthor, e depois ela vai ser ameaçada várias vezes e tal, ela meio que consegue coagir, vamos dizer assim, por um breve momento, o Lionel Luthor revelar um segredo obscuro dele, e o Lionel Luthor acaba revelando que ele matou os pais dele, né, pra pegar uma espécie de dinheiro e tal, e aí isso incrimina o Lionel Luthor, né, e depois a Chloe e o Lex Luthor correm atrás disso, até porque a Chloe depois vai pegar a gravação, né, transcrita, mas o Lionel Luthor já cuidou de tudo, ele já meio que apagou essa caixa postal, entendeu? Não tem mais essa possibilidade da Chloe provar que o Lionel Luthor cometeu esse crime. E aí depois demora bastante até pra eles seguirem com isso. Eu acho que é porque a Chloe morre de medo do Lionel Luthor, e enfim, fica meio receosa e tal, e aí depois ela convence o Lex a falar sobre isso e tal, fica cada vez mais interessante, né? Até porque o Lex, ele tem uma parte essencial numa prisão que vai acontecendo no Lionel Luthor, porque ele começa a ver que o pai dele não é tão bom assim. O Clark também avisa pro Lex que o pai dele torturou ele várias vezes e tal, no hospício, com tratamento de choque. Então vai se criando uma perspectiva muito mal do Lionel Luthor, né? E o Lex acaba começando a trabalhar pro FBI. O que
acarreta o FBI também investigar o Clark. Exatamente. Nisso, até o FBI vai atrás do Pete Ross, e aí é onde a gente se despede do Pete Ross, né? Porque o cara vai lá, ameaça o Pete Ross, e o Pete Ross, ele meio que tá de saída também da cidade. A mãe dele vai mudar de emprego, vai mudar de cidade, os pais dele se separaram e tal. Então, o Pete Ross acaba ganhando um destaque ali final, sabe? Falando pro Clark pra ele se cuidar, pra ele tomar cuidado, que ele não pode fazer mais aquilo, e ele acaba indo embora, e o Clark acaba perdendo um amigo importante dele, né? Que sabia o segredo dele, mas que ele vai guardar com todo o coração esse segredo. E aí acaba a participação do Pete Ross de Smallville. Eu acho que ele tem uma participação especial em um episódio lá pela sexta temporada, mas eu acho que é a 7ª temporada, se eu não me engano, e eu acho que é só isso depois. Uma outra coisa também é que o Clark consegue ganhar um poder novo, né? Um poder que é escutar muito bem, super audição. Então ele consegue esse poder novo, meio que ficando cego, e vamos dizer, eu vou descrever a cena. Ele tá na joalheria ali pra comprar uma coisa pra mãe dele, e o joalheiro dá tipo meio que um brinco assim, tá ligado? Que é um brinco que parece kryptonita vermelha, ou kryptonita vermelha não, kryptonita normal mesmo, só que o assaltante chega, na hora que o assaltante chega, ele tem poderes, e aí ele meio que pega a garganta dele e meio que faz um efeito sonoro muito alto, e isso acaba meio que prejudicando um pouco a audição do Clark, né? Mas os vídeos estouram, o Clark tenta deter com um raio de calor o cara, ele vai lá, consegue deter o cara com raio de calor, mas ao mesmo tempo reflete na kryptonita, e a kryptonita cega os olhos dele, e ele fica meio impossibilitado de ver, né? Ele perde a visão, e nisso ele ganha um sentido novo, que é a super audição, né? Ele consegue ouvir muito bem, ele consegue depois concentrar isso, né? E aí vai durante o episódio inteiro ele tentando controlar esse poder, como ele sempre faz com poderes novos. O que eu acho muito legal, né? Você dá uma nova dinâmica para esse poder, né? Do Clark começar a ouvir as coisas, começar a ouvir as fofoquinhas, e nada tá mais seguro com o Clark, entendeu? Se você estiver perto do Clark a 2.000 quilômetros de distância, ele vai te ouvir, entendeu? Se você falar mal dele, a orelha dele vai apitar, a orelha dele vai ficar vermelhinha, entendeu? Então, pô, não fala mal, não fala mal. Enfim, e é um Clark que acaba descobrindo várias coisas aí, sabe, sobre a Chloe também e o Lionel Luthor, quando eles estavam ainda nessa trama aí da investigação da Chloe, se ela vai investigar o Clark ou não, se ela vai conseguir terminar o negócio ou não, enfim, mas ele ganhou um novo poder. A questão da parte kryptoniana do Clark, eu acho que é bem abordada também, por mais que eu acho que ela fica um pouco mais de lado, ela tem várias coisas ali que acontecem na temporada, que você vai pensando, o Dr. Swan guardou a chave, então meio que fica guardado com o Dr. Swan ali a chave e tal, e aí em segredo, e aí depois lá pra frente, no final, chegando na final da 3ª temporada, acaba meio que vindo uma menina chamada Kara, que se diz prima do Clark, a Kara, a Supergirl, né, a Supergirl, enfim, acaba aparecendo e acaba meio que falando que vai levar o Clark pra Krypton de novo, e Krypton não morreu e tal, e o Clark fica curioso pra ver e tal, enfim, acaba que no final do episódio a menina, na verdade, morreu há não sei quantos anos na chuva de meteoros, e o Jor-El usou ela só como instrumento, e na verdade ela não é a Kara, a prima do Kal-El, então é tudo mentira, cuspiro na sua cara, mentiro pra você, mentiro pra mim, entendeu? Eu que assisti a temporada falei, caramba, a Kara apareceu, ô louco, já? Aí de repente, não, eu sou uma impostora mesmo. Era tudo mentira! Era. Não, pera. Era tudo mentira. E aí, isso se desenrola para depois o Jonathan Kent revelar que, na verdade, ele fez um acordo com o Jor-El, né? Em troca de trazer o Clark de volta, ele ainda faria com que o Clark seguisse o destino dele. Só que nessa hora aí, o Clark não sabia, e ele fica meio receoso com o pai dele, como que você pode fazer um bagulho assim comigo e tal. Enfim, chega lá que eles ficam perto da caverna Kawat lá, e o Clark meio que não tem escolha mais, né? Porque o Jor-El acaba ameaçando matar o Jonathan Kent. O Clark se vê, cara, sem opção, e literalmente fala assim, cara, eu vou ter que salvar o meu pai verdadeiro, o pai que me ama, e vou ter que me sacrificar aqui. E ele acaba se sacrificando e acaba meio que entrando na fenda, e o Jonathan Kent entrando no estado de coma ali, né? Ele não consegue mais acordar depois que o Clark foi embora, e a temporada meio que acaba por aí, né? Pro Clark, né? Pro Lex, no caso, e pra Chloe, eles acabam meio que conseguindo
conseguindo colocar o Lionel Luthor na prisão, com muito custo, porque o Lex acaba meio que revelando pro Clark que ele ainda investigava o Clark. Ele se arrepende muito de ter investigado o Clark, que ele tinha várias coisas sobre o Clark e tal, numa sala específica lá, na casa dele. E o Clark fica acabando ficando puto com ele, sabe? Por que você tá fazendo isso e tal? E acaba que eles meio que dão uma discussão no final da temporada, junto com isso depois que acaba acarretando sobre esse coma aí do Jonathan Kent, né? Acaba que a Lana também, ela cria um vínculo mais de amizade, assim, com o Lex Luthor nessa temporada, e que depois isso vai ser desenrolado mais pra frente, mas esse vínculo de amizade já vem acontecendo em algumas... na segunda temporada, eu acho, né, que vai conseguindo aquele laço de patrão e funcionária, né, de sócios, e sobre o Taylor. E como eu disse, a Lana quer viver outras coisas, quer viver outras aventuras, e pede meio que um dinheiro pro Lex conseguir pagar um bagulho pra ela ir lá pra Paris, lá na França e tal. E aí ela acaba indo e, enfim, o Lex acaba se despedindo dela e tal, e o Clark não. E o Clark vê aquela cena do Lex com a Lana e ele se sente meio ciumado já, tá? E aí acaba que o Lex consegue fazer com que a Lana vá pra Paris, a Lana vai pra Paris, a Chloe e o Lex conseguem prender o Lionel Luthor, só que há consequências dos seus atos, né? Então o Lionel Luthor já arquiteta algumas vinganças, a Chloe vai pra uma casa segura e acaba que essa casa segura acaba explodindo, né? E aí a gente vê que provavelmente a Chloe morreu. E o Lex Luthor é meio que envenenado. O whisky dele é envenenado, enfim. E ele acaba meio que sentindo falta de ar no final. Então a temporada fecha exatamente assim. Lana indo embora pra Paris, Lex sendo envenenado no final, Chloe provavelmente está morta no final da temporada. E o Clark, a gente não sabe onde tá. Não sabe se o Jor-El levou ele pra fenda lá pra puta que pariu da Zona Fantasma, ou se, sei lá, levou pra outro caralho. Mas aparece que ele tá meio que num vazio, né? Então a temporada meio que acaba assim, e aí a gente encerra mais uma etapa dessa história. Ao todo, assim, pra mim, essa temporada se mostra ser muito importante. Eu acho que a terceira temporada de Smallville, ela é muito boa, igual eu falei, no quesito de mostrar os traumas dos personagens, e também mostrar a evolução sobre eles, a maturidade que eles vão construindo desses personagens, né? Você vê que a Lana já não é a mesma personagem da primeira temporada lá com o Whitney. Você vê que o Clark também já não é não é a mesma pessoa. Ele é uma pessoa muito mais ativa, ele não é mais tímido, sabe, de mostrar os poderes dele. Ele tá muito mais ativo com os poderes dele e ele faz de tudo pra proteger as pessoas que ele ama. O Lex se mostra muito mais dúbio do que ele se mostrava na primeira temporada, né? Ele falava que não queria ser o pai dele, e ele fala ainda que não quer ser o pai dele, mas a cada ação que o Lex vai cometendo, vai fazendo, no caso, né, ele vai se tornando mais o pai dele. Então, você vê uma evolução ali. O Pete Ross, infelizmente, ele não tinha muito espaço e ele acaba meio que saindo de cena. A Chloe Sullivan, querendo ou não, ela ganha um destaque maior também, ali tal, em poucos episódios, mas ganha um destaque. Enfim, eu acho que é uma temporada muito boa, né. Tem um relacionamento amoroso do Clark também, que vai ser muito importante lá na quarta temporada, que é a Alicia, né, que se teletransporta, meio que tem um poder de teletransporte. E é meio que um relacionamento tóxico ali entre o Clark e ela. Dura poucos episódios também. O Clark consegue deter ela porque ela meio que fica meio psicótica, né? Psicopata, querendo matar a Lana. Porque ela sabe que a Lana é o interesse romântico do Clark e ele sempre vai amar a Lana. Enfim, mas isso só mais pra frente na temporada. Enfim, terminando. Terceira temporada de Smallville é boa. Eu gosto muito dessa terceira temporada. Tem outras temporadas que é muito foda mesmo, mas essa temporada de Smallville também chega ali a ser boa, sabe? É uma temporada que você gosta de muitos episódios, sabe? Não tem um episódio, tipo assim, chato, sabe? É um episódio sempre que ou vai evoluir um personagem, ou vai mostrar uma coisa nova, ou vai mostrar uma coisa que vai acontecer lá na frente, sabe? Então, uma temporada de grandes possibilidades aqui, né? E como eu disse, que evolui bastante os personagens e faz eles ganharem uma grande maturidade. Bom, diga aí nos comentários se você já assistiu a terceira temporada de Smallville. Se você nunca assistiu Smallville, vai lá assistir, pô. Tô fazendo aí um react de todas as temporadas aí, né? Tô fazendo vídeo sobre todas as temporadas e falando sobre o que é abordado sobre essas temporadas, né? O que acontece nelas. Então, pô, dá uma curiosidade lá, vai lá, assiste uma temporada de Smallville, vê se você gosta. Se você não gostar, tudo bem, mas se você gostar, cara, prometo que essa série Smallville mexe muito com o seu coração. Então, deixa seu like,
compartilhe com os amigos, se inscreva aí no canal. E até a próxima, rapaziada. E vamos falar sobre a quarta temporada na próxima, hein? Well done, Lex. But wasn't it you who warned me, don't wound what you cannot kill? Oh, and Dad. I wouldn't have missed this for the world.